Fala pessoal, tudo bem? Bom, voltamos aqui com a nossa aula sobre a Era Vargas e na aula passada a gente tinha conversado um pouco de como que o Brasil era e o que aconteceu no Brasil nos últimos anos antes de 1930. Falamos um pouquinho da política do café com leite, a gente falou um pouquinho da crise de 1929. Se você não viu o primeiro vídeo, eu vou pedir para você parar esse vídeo agora e lá na descrição do vídeo e procurar o primeiro vídeo que eu criei sobre a era Vargas. Não pode errar. Bom, legal, a gente parou justamente na deposição do presidente Washington Luiz. Washington Luiz, ele vai se retirar do governo, na verdade ele é espirrado pelos militares. Os militares, quando eu digo, são as Forças Armadas, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, porque havia um forte indício de que o Washington Luiz havia participado do planejamento da morte do João Pessoa. Bom, essa pressão das Forças Armadas vai abrir o caminho por Vargas, que vai marchar em direção a São Paulo e fazer clássicas fotos como essa, por exemplo, dos seus companheiros soldados ali no Rio de Janeiro, amarrando o seu burrinho, o seu cavalinho, no símbolo militar, no símbolo cívico do Rio de Janeiro, lá na Avenida Rio Branco, que é nada mais, nada menos do que o obelisco do Rio de Janeiro. Ele vai contar com o apoio das classes médias, ele vai contar com o apoio dos tenentes, e ele vai contar com o apoio de uma pequena parcela da elite. A ascensão de Vargas, essa ascensão do Vargas, ela nada mais era do que, na verdade, uma expectativa de que o Brasil teria paz política, né? As tropas do Vargas, elas vão tomar a capital e a população vai receber o Vargas e as suas tropas bradando, vai receber ele com mimos e honras, né? Enfim, Vargas vai assumir em caráter provisório. Essa era a ideia. Vargas seria o presidente da República até que as próximas eleições elas fossem organizadas. Entretanto, na ideia, né, enfim, havia a ideia de que com o Vargas no poder, né, não aconteceria no Brasil uma guerra civil. Logo que o Vargas chega no poder, ele dissolve o Congresso, ele tira de cena o Congresso, ele suspende a Constituição de 1891, ele coloca fim às assembleias municipais e ele vai depor os chamados presidentes dos estados. No Brasil não existia ainda governador nos estados, a gente tinha os chamados presidentes. E ele vai depor. Bom, nem todo mundo vai achar essa ideia muito bacana, muito legal, né? Em 1932, as elites paulistas, junto com dois partidos políticos que existiam aqui, que eram o Partido Republicano e o Partido Democrático, aqui em São Paulo, o Partido Republicano Paulista e o Partido Democrático, eles vão criar o que a gente chama de FUP, Frente Única Paulista. A FUP, ela tinha como principais bandeiras exigir uma nova Constituição para o Brasil, ou uma Constituinte, melhor dizendo, eleições e que o interventor de São Paulo, ou seja, esse novo presidente do Estado, saísse dando lugar a um paulista. Acontece, pessoal, que no dia 23 de maio de 1932, essa FUP havia organizado ali, junto com alguns estudantes, junto com algumas organizações civis, uma manifestação ali em São Paulo, no centro de São Paulo. Essa manifestação vai ser reprimida pelos soldados favoráveis ao Vargas e por pessoas que eram ali ligadas aos defensores do Vargas. Essa repressão foi tão violenta que morrem 4 estudantes, o menor com 14 anos de idade, mas os outros maiores de idade. Enfim, eles morrem, que é o Martins, o Drauzio, o Miragaia e o Camargo. Isso vai gerar uma revolta na população, fazendo com que o Vargas, e fazendo com que existisse uma pressão muito grande sobre o Vargas, e o Vargas anuncia as eleições para 1933. Mas daí o leite já estava derramado, porque os paulistas resolveram pegar nas armas. É isso aí, para quem não é de São Paulo, isso aconteceu. A gente tem um feriado aqui em São Paulo, que é o feriado de 9 de julho, porque é justamente nessa data
que se inicia um dos maiores conflitos civis do Brasil. A gente chama de Revolução Constitucionalista de 1932, né? Enfim. O que na verdade os paulistas queriam fazer era dar um golpe para derrubar o Vargas. O conflito durou aproximadamente 4 meses. Houveram mortes dos dois lados, né? Enfim, os paulistas eles acreditam que venceram o conflito porque o Vargas vai depois convocar uma constituinte, enfim, vai fazer mais ou menos o que eles queriam. Mas o que acontece é que os paulistas perderam a guerra sem o apoio de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul como eles esperavam. Para quem já veio a São Paulo, ou para quem um dia for visitar em São Paulo, tá aí na tela de vocês o que a gente chama de obelisco. O obelisco, ele é um marco na história. Se você for andar o obelisco em toda a área que ele foi construída, ele foi construído exatamente em 1932 metros quadrados. Tá? Ele tem aí de diâmetro 7 por 32, né? Na verdade daria 32 a altura dele, 32 metros ali. Dentro você tem ali um caixão fictício e você tem as homenagens aos valentes de São Paulo, aqueles que enfrentaram o governo ditatorial do Vargas, como os paulistas gostam de dizer. Esse é o marco da cidade. Em São Paulo também tem duas avenidas que homenageiam esse conflito, que é chamado de Avenida 23 de Maio e a Avenida 9 de Julho. Se você for ver, essas duas avenidas, elas cruzam, elas fazem um entroncamento, que eles vão chamar de V da Vitória sobre Vargas. A única coisa que você não vai achar em São Paulo é a Avenida Getúlio Vargas, a Escola Getúlio Vargas, algo que o Estado de São Paulo, que a Prefeitura de São Paulo faça em homenagem ao Vargas. Bom, pessoal, esse é o segundo de 4 vídeos. Eu vou voltar daqui a pouco com mais um vídeo falando sobre a Era Vargas. Agora a gente vai falar sobre a Constituição de 1934 e o governo constitucional do Vargas. Não perca, se você quiser, dá uma curtida aí para dar uma força, se você quiser seguir o nosso canal, se você quiser se inscrever também. A gente tem um grupo de estudos no WhatsApp, dá para você se inscrever. E a gente também tem um grupo de estudos no Google Sala de Aula, que eu posto aí questões, que eu posto atividades para você que está se preparando para o Enem. É isso aí, muito obrigado, até a próxima, valeu!